Sejam muito bem-vindos ao Capital Markets, o Juros Pós do mercado de capitais, o podcast que analisará as principais questões jurídicas e tendências do mercado de capitais. Este é o terceiro episódio de um bloco de episódios que estará analisando a criação da nova Bolsa de Valores do Brasil, que será sediada aqui no Rio de Janeiro. No primeiro episódio, conversamos com o Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, que analisou todos os incentivos para trazer essa bolsa para ser sediada aqui no Rio de Janeiro. No segundo episódio, conversamos com o CEO da Air Carbon, uma exchange de crédito de carbono que tem a intenção de negociar na nova bolsa. Hoje temos aqui a honra de conversar com ninguém menos que o CEO da nova Bolsa de Valores do Brasil. Cláudio Prakovnik, muito bem-vindo. Muito obrigado, Borja. Um prazer enorme estar aqui. Um prazer enorme estar no Rio de Janeiro, né, com você aqui, de volta à minha cidade de nascimento, onde passei a maior parte da minha vida, e ainda mais para falar do projeto mais importante que eu, em mais de 35 anos de experiência no mercado financeiro, por assim dizer, fui convidado, tive a honra de ser convidado para presidir. Cláudio, queria começar perguntando aqui uma questão mais genérica. Queria que você falasse um pouco da sua história profissional, como você se tornou o CEO da nova Bolsa de Valores do Brasil. Você é advogado, né? É uma grande honra para nós aqui. Estamos filmando aqui, gravando na sede da Ordem dos Advogados da Seccional do Rio de Janeiro. Conta um pouco para a gente da sua história profissional. Não, para mim também é uma honra estar aqui como advogado, né? Sou formado na UERJ, entrei para lá na turma de 87. Tive como professores aí o Barroso, o Fux, que hoje em dia está no STF, Barbosa Moreira, tive grandes professores, né? E, como diz o hino do Flamengo, meu clube de coração, também uma vez advogado, sempre advogado. A minha maneira de enxergar o mundo é como advogado, a minha visão da sociedade é uma visão pautada com olhos jurídicos, sociológicos, tudo que eu aprendi na faculdade. Mas o fato é que, profissionalmente, advoguei no começo, né, e entrei para o Banco Pactual, meu primeiro emprego formal, na área de direito, né? Fui lá como estagiário, depois como funcionário do departamento jurídico, até que virei diretor jurídico e depois virei sócio e COO, né, diretor de operações do Grupo Pactual à época, né? Hoje em dia BTG Pactual, à época Banco Pactual. Tinha diversas empresas que pertenciam ao grupo. Fiz carreira lá, fiquei 10 anos no Pactual, é minha escola, é minha casa. De lá fui para o Banco Bozano Simonsen, também como diretor de operações, como COO, projeto de expansão do banco no varejo, né, a compra efetivamente do Banerj, compra do Banco Meridional. De lá o Santander comprou essas atividades do Banco Bozano Simonsen, eu fui vice-presidente para a América Latina do Santander. Segui carreira, voltei depois disso a abrir um escritório de advocacia, tendo como clientes agentes no mercado financeiro. Um dos meus clientes era a Ágora Sênior, depois virou a Ágora, que foi a maior corretora de varejo do país. Essa corretora comprou meu escritório, um M&A, e eu fui com todos os meus sócios para lá, entrei como sócio também, de novo COO, e aí depois como presidente da Ágora Corretora. Foi vendido para o Bradesco, né? Fiquei um ano no Bradesco. Depois tive uma rara experiência fora do mercado financeiro na Brasif, né, que a dona tinha ações da Duty Free, lingerie, pecuária, máquinas pesadas, aluguel de máquinas pesadas, foi ótimo. Fiquei um ano lá, mas aí o bichinho do mercado financeiro me chamou de novo. Eu fui para o Banco Brasil Plural, que hoje em dia é Banco Genial, também como sócio, ou membro do comitê executivo. Aí construímos um banco do zero, uma corretora. E de lá, fui para São Paulo. Cumpri uma parte, eu era COO, virei presidente da Genial Corretora, onde fiquei mais 3 anos, no total fiquei quase 10 anos também lá. E aí de lá, como eu comentei aqui, na minha experiência no mundo dos esportes, como vice-presidente de finanças do Flamengo, que eu fui no projeto na época do Eduardo Bandeira de Mello, no turnaround do clube, eu acabei abrindo uma empresa de gestão esportiva, investment banking, funding, reestruturação de dívidas, junto com a BTG Pactual, né? Ela tinha metade, eu tinha metade. Projeto bacana, né? Eu era o fundador, presidente. Até que veio uma proposta que era irrecusável, né? É a primeira vez na história do país, algo inédito, importante para o país, importante para a nossa cidade também, que é construir, né? Criar, na verdade, colocar no ar, né? Porque é um processo que já vem acontecendo há algum tempo, a gente já vai falar sobre isso, a nova Bolsa de Valores do Brasil. O Brasil tem uma Bolsa de Valores só há muito tempo, há décadas.
e essa é a oportunidade de trazer competição e eficiência para o mercado. Nunca aconteceu isso. Eu adoro essas frases, né? Nunca aconteceu, então está na hora de acontecer. Não é um problema grande, é um desafio grande, não é um problema grande. E a gente assim, é medido pelo tamanho dos nossos desafios. Esse é o maior desafio da minha vida, mas é o que está me dando mais prazer também de desafiar, né? De executar e implementar. Realmente, Cláudio, carreira brilhante, carreira linda, né? Longa. Chega a dar orgulho. Bom, eu vou entrar agora no tema de bolsa mesmo, na bolsa de valores, né? Eu queria, para a gente começar aqui, se você fosse destacar um aspecto da criação dessa nova bolsa de valores no Brasil, qual o aspecto que você queria pontuar para todo mundo fixar um ponto assim, essencial da criação dessa nova bolsa? Competitividade, opcionalidade. Eu acho que em todos os mercados existe competição. Esse acho que é o último baluarte da falta de competição num país capitalista, né, onde a competição é parte da nossa sociedade. Né, em sorveterias, restaurantes japoneses, médicos, advogados. Todo mundo tem o direito de optar para escolher o melhor para si, ou aquele que você tem o mesmo pensamento filosófico, divide os mesmos valores, ou seja, pelo preço, ou porque ele é o melhor no seu ponto de vista. A opção ela é forma vital da construção de uma sociedade. Então, acho que essa bolsa traz ser uma opção. Trazer competição para o mercado. Todo mercado, para ser eficiente, precisa de competição. Não existe eficiência de mercado sem competição. O mercado financeiro brasileiro tem competição em todos os seus segmentos. São muitas corretoras, muitas gestoras, uma bolsa. Isso não é um mercado eficiente. E a nossa contribuição é para a eficiência do mercado, né? Para trazer para o mercado um mercado mais justo, melhores preços, trazendo para os outros competidores. Hoje em dia temos apenas a B3, mas outros deverão vir no mercado mais maduro, também a possibilidade de trazerem outros valores, outras qualidades, e deixar o investidor, os outros stakeholders todos que participam do mercado financeiro, do mercado de capitais, mas especificamente nesse caso, escolherem com quem querem operar. Perfeito. Realmente, competição é fundamental. Agora, queria mudar aqui e entrar tem uma discussão teórica, que eu acho que já está mais ultrapassado, mas é uma discussão teórica que alguns estudos argumentam que a Bolsa de Valores seria um exemplo de monopólio natural. Talvez isso lá atrás, quando as bolsas eram viva voz e presenciais, talvez isso fizesse algum sentido. Não sei se hoje em dia faz sentido essa afirmação mais. Imagino que você não concorde com essa afirmação. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, quem pode concordar com o monopólio é somente o monopolista. Não é quem possa concordar com isso, porque o monopólio como foi colocado no país não foi um monopólio natural, foi um monopólio artificial. Isso é, as bolsas se retiraram, existia competição no país, as bolsas se retiraram por ineficiência, uma bolsa persistiu por seus méritos, essa bolsa seguiu adiante. O Banco Central, em determinado momento, no governo Fernando Henrique Cardoso, entregou a Clearing, que é a empresa de liquidação e compensação, o banco que liquida as operações de bolsa, ela entregou para a Bovespa, à época, hoje em dia é B3, foi entregue, e aí se fechou mais uma cadeia dessa operação, e esse banco já tinha a depositária, como as ações continuaram listadas com ela passou a ter as três camadas de uma bolsa de valores, né? Casamento de ordens, liquidação e compensação, e a depositária. A gente pode chegar a falar um pouco mais sobre isso lá na frente. A partir desse momento, ela foi concentrando as operações em si e o monopólio foi se firmando aí por inexistência de competição. A artificialidade acontece quando outros grupos pensarem em abrir uma bolsa e a Bovespa, à época, não abria a possibilidade para que isso acontecesse. Ela não partilhava a clearing, né, que estabelecia que ela recebeu, ela não deixava ninguém usar, e não deixava ninguém usar a depositária dela. Também percebendo que existia um movimento de competição e que isso ia ser inevitável, ela fez um movimento estratégico complexo, também de proteção artificial de monopólio. Ela inverteu sua tabela de honorários, né? Quando você paga um FII, um emolumento na B3, antigamente, 90% desse FII era colocado na camada de bolsa, competição, casamento de ordem, 10% na camada de clearing. A clearing é um produto caro, funciona como um banco, muito investimento em risco, contraparte, chamadas de margem, envolve risco sistêmico, tem que ter capital regulatório mínimo, é complexo.
percebendo que muitas pessoas estavam buscando, principalmente a ATG, que foi a primeira a fazer a primeira tentativa da ATG, ela, com autorização do órgão regulador, inverteu a sua camada de FIIs. Então, mais de 90% dos FIIs são colocados na camada de clearing, que é a camada mais cara. E a camada de casamento de ordem ficou com 10%. Isso é o que a gente chama no mercado inteiro de margin squeeze. Isso é, se você quiser operar, mesmo que você utilizasse a clearing, pode usar minha clearing, 90% de tudo que eu ganhasse iria para a Bolsa, para a Bovespa. E eu só teria 10% para competir com ela. Isso não bota nenhuma empresa de pé. Então, foi uma proteção artificial, legal, porque foi com autorização do órgão regulador, mas artificial, de proteção de monopólio. No mundo inteiro, Borba, na maior parte do mundo, você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma clearing. Quem são sócios da clearing? Todos os participantes do mercado, todas as bolsas. Uma depositária, que todos podem utilizar. E toda a competição se dá na bolsa. Tá. Então, nos Estados Unidos, você tem 14, 15 bolsas de valores. E elas são sócias da clearing. Então, não há... Elas competem na camada de casamento de ordens. Então, foi um movimento de proteção artificial. O monopólio foi criado artificialmente. E quando a ATG pediu para utilizar, ainda assim, com esse margem escrito, para começar a entender o mercado, para utilizar a clearing da B3, da Bovespa à época, ela oficialmente, por escrito, negou. E isto aconteceu quando a B3 estava fazendo a fusão com a CETIP. E, neste momento, a ATG foi ao CAD e falou, olha, é um monopólio artificial e não está sendo possível criar competição no país. A verticalização vai atingir seu grau máximo agora. O CAD deu razão, instalou um procedimento de arbitragem. O procedimento de arbitragem foi resolvido no processo de mediação. E o resultado da mediação foi, a obrigação de que a B3 abrisse a clearing, né? A depositária, para qualquer um, porque é considerado um essential facility. Sem a depositária, ninguém pode ter competição, você não pode negociar o mesmo ativo, se o ativo está depositado na B3, como é que eu posso negociá-lo na minha bolsa? Como é que eu aviso ao depositário que mudou o comprador e o que a pessoa vendeu? Então, a depositária tinha e foi aberta a forceps por uma ação do CAD. E ele determinou, que um contrato já fosse assinado por um preço que foi ajustado na mediação com a ATG. Tá. O contrato já foi assinado, hoje em dia testes já foram feitos, inclusive, a B3 tem sido super solícita. Hoje em dia, a B3 é uma companhia aberta, com governança, isso foi numa outra época. E determinou também, mais importante, que os órgãos reguladores promovessem uma audiência pública com um arcabouço regulatório para a existência de competição no país. Porque, se a gente perguntar, a gente tinha um chamado deadlock situation, uma situação complexa, assim. A gente pediu ao Banco Central para abrir uma bolsa, abrir uma clearing. E ele dizia, você pode abrir uma clearing, desde que você tenha uma bolsa. E nós pedimos à CVM para abrir uma bolsa e dizia, perfeito, desde que você tenha uma clearing. Então, quando se criou o arcabouço regulatório para isso, a competição hoje no Brasil é disciplinada. O Banco Central tem um departamento só para tratar com competição. A CVM tem pessoas que só tratam disso. Tem uma quantidade de regras enormes e, muito importante que assim sejam, minuciosas, para que exista competição nesses mercados, tanto de clearing quanto de bolsa. E os órgãos reguladores estão dando seguimento aos pedidos que lá chegam, com muita minúcia, muito escrúpulo, e tem que ser. E tem que ser. Então, quando vier a autorização da nossa bolsa, a gente vai ter a garantia, a tranquilidade de que a gente passou por um processo minucioso por parte dos órgãos reguladores, que têm sido responsivos. Vale a pena dizer que é a primeira vez na história do país que isso acontece. Então, todo mundo está aprendendo, né, como a criar para que o processo aconteça da maneira mais eficiente para o mercado. As coisas estão andando super bem. Então, voltando à sua pergunta inicial, nunca houve aqui um monopólio natural, que havia aqui um monopólio artificial. E o que é natural na vida é existir competição. Prova disso é que não existe nenhum outro monopólio no país. Verdade. Perfeito, perfeito. Cláudio, eu queria fazer uma pergunta agora, a pergunta de $1 milhão, né? No que a nova bolsa vai ser melhor que a B3? Ela vai ser mais rápida? Ela vai negociar block trade, são grandes blocos de negociação? Ela vai ser mais barata? Ela vai ser melhor no quê? Está falando com um banqueiro aqui que vai me dar $1 milhão. Vou passar para você o Pix depois. Eu vou te dar a resposta mais genérica e mais correta e depois eu vou entrar em especificidades com você. A resposta correta, a gente vai trabalhar para o cliente ser feliz. Quando você tem uma entidade monopolista,
ela não é voltada para o cliente, porque ela não precisa ser voltada para o cliente. Então, um argumento básico que nós, né, como advogados do nosso escritório, quando a gente recebe um cliente, o que a gente busca? Entender o problema dele, se colocar do lado da pessoa, prestar um serviço de qualidade, fidelizar esse cliente para ele sempre, né, nos utilizar como advogados e cobrar um preço que ele possa pagar. Se o cliente estiver feliz, ele vai pagar, porque você está olhando para ele. Né? Quando você está viajando na classe econômica de uma companhia aérea, que só existe uma companhia aérea num país, e você perguntar, e a pessoa for servir para você, no assento do meio que você tiver, você vai querer jantar? Aí você perguntar para ela, o que tem? A resposta dela vai ser, comer ou não comer. Porque não tem opção. Então, você não está preocupado com o cliente, ele vai ter que usar você. A nosso diferencial vai ser olhar para o cliente. Então, eu tenho que entender o problema dele, eu tenho que estar do lado dele, eu tenho que fazer ele feliz, eu tenho que cobrar, e ele, ficando feliz, vai me pagar. Isso é visão de competição. Então, parece uma coisa óbvia, mas não é o que existe no país. Eu não estou dizendo aqui que a B3 não olha para o cliente. Volto a dizer, empresa grande, com governança, capital aberto, conselheiros de alto nível, um presidente muito bom, que é o Gilson. Mas, ainda assim, por mais que eles digam que olham para os clientes, eles não olham com a ênfase que a gente vai olhar e que eles vão passar a olhar também. E o que a gente vai fazer para, né, deixar o cliente feliz? Primeiro, nós vamos buscar ter uma tecnologia melhor. 100% da nossa tecnologia é proprietária. A gente não tem um emaranhado de sistemas. A gente construiu. E a gente construiu como? Perguntando para o cliente o que era importante, quais eram as dores dele. Então, a gente já cria uma tecnologia 100% proprietária, tanto da clearing quanto da trading, para atender a uma necessidade que o cliente nos comunicou. Chances de dar certo? Grandes. Entendemos que vamos ser mais rápidos. Para os clientes onde rapidez, latência é mais importante, os nossos testes indicam que nós vamos ser mais rápidos. A B3 pode ir atrás e tentar ser mais rápida? Pode. Quem ganha com isso, como diria o Silvio Santos, é a carta. O cliente ganha. Mas nós vamos buscar e entendemos que vamos ser mais rápidos. Nós vamos ser mais deterministas. Isso é, a nossa latência não vai variar. Quando você pensa desses robozinhos, né, que mandam ordens em milissegundos, o mais importante do que a latência ser baixa, a rapidez de execução da ordem ser baixa, é importante que a variação não aconteça, porque o robô é programado para te mandar ordem. Se a variação da latência acontecer, ele te manda uma ordem, 1 milissegundo depois ele está mandando um cancelamento da ordem. Se o cancelamento chegar antes da ordem, deu um problema. Então, a gente vai ser mais determinista. Nós somos uma empresa mais ágil. Nós não temos capital aberto, nós temos a capacidade de se mover mais rapidamente dentro do mercado. Nós vamos trazer inovações na parte do tipo de ordem que os clientes pedem, porque pediram para a gente. Né? Então, e principalmente, a gente vai estar do lado do cliente o tempo todo. Nós somos uma empresa que vamos ter aí, no lançamento da Bolsa 180, 200 pessoas. A B3 tem 2.800 pessoas. 3 sites, né, um data center próprio. A gente vai ser mais enxuto, a gente tende a ter custos menores, aliás, vamos ter custos menores, e isso, de alguma forma, vai refletir no preço. Então, em hipótese alguma, eu vou me vender como uma empresa, como uma bolsa barata, que não é o que eu sou. Mas eu também não tenho motivos para não cobrar um preço que não seja justo. Meu preço vai ser justo, levando em conta a formação do meu preço. Teria que levar em conta o entendimento do meu custo. Todo o preço é formado a partir daí. Então, a gente tende a ter um preço mais justo, e, portanto, ser mais eficiente nas ordens recebidas do mercado. Não vai ser fácil, é um grande competidor, mas a gente tem essas vantagens todas, essa agilidade, essa rapidez e essa forma de pensar, já nascer, né, com uma forma de pensar, olhando para o cliente, para as necessidades dele, com capacidade de atender qualquer nova necessidade com muita rapidez. Perfeito, Cláudio. Interessante, vai ser um sucesso aí. Agora, até relacionadamente com essa questão da competição, eu queria falar sobre Best Execution, né? Na União Europeia, a gente tem regras já sobre isso, no MiFID II, no artigo 27, regula isso. No Brasil, a gente também tem regras sobre isso, né? Tem a resolução CVM 35, no artigo 20, que também regula Best Execution, né? Que nada mais de fazer com que a solicitação de compra ou venda do cliente seja feita da melhor forma possível.
Queria que você explicasse mais detalhadamente o que é Best Execution para o ouvinte e avaliasse, assim, eu estava me preparando até para essa entrevista aqui e eu fiquei pensando, no Brasil só tem uma bolsa, como é que tem Best Execution, né? Essa regra era inaplicável e vai passar a ser aplicável agora ou não? Ela já tinha alguma aplicabilidade anteriormente? Não, a regra é aplicável e é aplicável a B3 sim, mas a verdade é que quem tem que cumprir essa regra são as corretoras, não é a B3. Ela apresenta o preço dela e a B3 tem que fechar a operação no melhor preço. Só tem um preço. Então o Best Execution já está sendo cumprido. É o famoso avião, comer ou não comer. Então, está cumprido. Mas, voltando ao Best Execution, ela é uma regra que se aplica ao varejo, ela não se aplica ao investidor institucional. E diz que as corretoras, né, são os meios obrigatórios que uma operação em bolsa tem que ser através de uma corretora, tem que publicar suas regras de Best Execution. Ela não é obrigada a fazer no melhor preço, ela tem que colocar qual é a regra para executar uma ordem de varejo. Logicamente, na maior parte das vezes, 99,9%, elas vão dizer que é o preço, porque o cliente está mais, de varejo principalmente, está interessado em executar a ordem no melhor preço possível. As corretoras que forem conectadas às duas bolsas terão que ter essa regra publicada e vão ter que cumprir a própria regra. Se elas só forem conectadas numa bolsa, elas só vão ter, de novo, um preço para olhar e o resto de Best Execution, o efeito prático disso é nenhum. O que regula isso é por que uma corretora vai se vincular a apenas uma bolsa. É a mesma coisa de você contratar um arquiteto para fazer a obra da sua casa e você pedir para trazer, quero fazer aqui uma marcenaria e ela te trazer somente um orçamento. Vai dizer, mas não tem outro orçamento? Não, quando você trabalha comigo, eu só trago um orçamento. Então, a tendência é que as corretoras tenham os seus dados integrados com as duas bolsas. E a regra diz que é aplicado somente ao varejo, de que você tem que realizar a operação no melhor, para quem optar pela questão preço, no melhor preço. Preço no Brasil inclui emolumentos. Tá. Então não é simplesmente o preço de tela, o preço, né, de compra ou de venda. É o preço de tela ajustado pelos emolumentos que você vai pagar. Então, quanto a cada bolsa vai cobrar, vai influir na regra de Best Execution. E uma vez isso feito, o sistema automaticamente vai executar a ordem numa bolsa. Você, como investidor, não vai nem saber. Nos Estados Unidos tem 14, 15 bolsas. As pessoas têm, às vezes, uma visão errada. De que empresas de tecnologia estão na Nasdaq, empresas da economia real estão na NYSE. Não é verdade. As listagens de tecnologia acontecem na Nasdaq. Então, no primeiro momento, a ação é somente negociada na Nasdaq. Logo depois, ela vai migrando para todas as outras 15 bolsas. Então, se é um fundo, a ação de tecnologia está listada na Nasdaq, que o teu fundo quer comprar, comprou na Nasdaq, ele quer vender numa outra bolsa, ele vai vender numa outra bolsa, e aí passa a estar naquela bolsa o fluxo daquele ativo. Você, quando manda uma ordem na sua corretora de comprar Apple nos Estados Unidos, você não sabe em qual das 15 bolsas, né, fora os outros instrumentos de liquidez que existem lá, foi executada a tua ordem. Então, o que vai acontecer é que a mesma coisa, é transparente para o investidor. Ele não sabe, ele foi executado, a única tranquilidade que ele vai ter para as corretoras estiverem plugadas em todas as bolsas, nessas duas, nas outras que vierem a existir, é que vai ser executado, a ordem dele vai ser executada no melhor preço para ele. Então, imagino que para o investidor é melhor corretoras que estejam plugadas no maior número possível de bolsas, porque essa regra vai ser aplicada de fato, né? Sim, para o investidor e para a empresa que está listada. Ela quer ser negociada no maior número de bolsas possível. Por quê? Porque dá liquidez para o acionista dela. Está dando liquidez para o acionista dela, que é o cliente dela, né? O investidor dela. Volto a dizer, ele não é obrigado, mas não faz sentido, efetivamente, você, ao comprar um sofá, não olhar em 3 lojas. Vou comprar um celular. Você não vai cotar? Ou você vai sempre na mesma loja, mesmo que ela seja mais cara, se o celular é o mesmo? Você vai... E você tem o mesmo acesso, porque é pelo mesmo computador. Ah, não, é mais barato, mas fica longe da minha casa. Não, é a tela do seu computador. Você quer ter a opção de olhar 2 preços? Ou você diz, não, só quero olhar um preço? Não é nem você quem olha, é o sistema. Não faz muito sentido. Você vai comprar uma empresa X qualquer. O preço dela está, digamos, R$10. A plataforma que for utilizada, ela vai automaticamente verificar qual é o custo de uma bolsa e de outra. Não é R$10. Ele vai olhar a cotação na minha bolsa, ele quer comprar. Na minha pode estar 10,01 e na B3 10,02.
10,01 é o preço da cotação daquele segundo, mais os emolumentos que eu cobro. Se o meu tiver 10,01, as corretoras vão ter integrados no seu sistema, o banco de dados, já vai comprar comigo. Tá, entendi. E o cliente não vai saber. Você sabe que ele comprou na que estava mais barato. Entendi. E aí, assim na sequência, pode ser que na B3 esteja mais barato. O próximo comprador pode ser que compre lá. Você é mutável, Ele não né? vai escolher. A corretora automaticamente vai direcionar a ordem dele para o melhor preço, incluindo o preço de cotação, preço de tela, que a gente chama, ajustado pelos emolumentos que cada bolsa cobra. Perfeito. A ATG é uma empresa de tecnologia, né? Daí que está saindo a bolsa. Ela tem esse sistema de banco de dados. Quer dizer, ela vai integrar. O banco, a gente tem hoje em dia líder no setor institucional. Então, a área institucional, os assets, mesmo proprietárias de bancos, gestoras, investidores institucionais internacionais, esses robozinhos que a gente comenta, os market makers, eles já recebem os dados da gente. A gente já executa as ordens para eles na B3 hoje em dia. Então, quando eles estiverem na nossa tela, da própria TG, que é um vendor machine, é uma tela de negociação, eu já vou estar integrando os dados para ele. O institucional não é obrigado a ter o Best Execution, ele vai olhar as duas. E ele escolhe. O varejo, se a corretora tiver colocado que o Best Execution dela é o melhor preço, automaticamente já vai vender ou vai comprar no melhor preço para o investidor. Perfeito. Perfeito. E agora, assim, eu imagino que agora com duas bolsas, o custo regulatório tende a aumentar. A CVM vai ter que fiscalizar duas bolsas. Isso é verdade? Olha, a CVM é um órgão muito bem preparado. Assim. Eu não acho que boa parte da regulação do mercado financeiro hoje em dia é uma autorregulação. Né? Então, a Bovespa tem a Bovespa, a B3 tem a B3 Supervisão de Mercado, nós vamos ter a nossa própria supervisão de mercado. Boa parte dessa regulação, aliás, para outras questões também, em banco e corretoras, os agentes efetivamente se autorregulam. E o Banco Central e a CVM fazem a fiscalização dessa autorregulação. É lógico que vai dar um pouco mais de trabalho para a CVM. Por outro lado, o papel da CVM é ter gerir um mercado de capitais para ele ser sólido, democrático, seguro e eficiente. E esses 4 itens estão checados quando você passa a ter competição no país. Então, o que a CVM vai fazer, uma vez que a gente passe nos testes, eu tenho certeza que a gente vai passar, mas o papel deles é testar, é autorizar uma nova Bolsa de Valores, o Banco Central vai autorizar uma nova clearing, cientes de que, com isso, estão zelando para o objetivo principal de cada um desses órgãos reguladores. Um mercado seguro, um mercado transparente, um mercado melhor, mais eficiente, mais barato. Então, eles estão desempenhando o papel deles, eles são plenamente capazes de fazer. As pessoas que estão lá são super capazes. Essa questão nunca foi levantada pelos reguladores no nosso processo, que estão em andamento já há um tempo. Ao contrário, eles têm zelado para que os processos sejam transparentes e vão fiscalizar, e sabem fazer isso, e fazem muito bem. A gente vê isso no dia a dia. E quanto mais mercado, melhor também, né? Melhor, quanto mais mercado, melhor para o país. Esse é o papel da CVM, do Banco Central. Desenvolvimento. Eles são desenvolvimentistas. Eles não são protecionistas. Né? Eles estão lá para desenvolver o mercado. E é por isso que eles veem com bons olhos a competição. Desde que a competição passe pelo escrutínio forte que eles têm quando alguém se propõe a entrar para esse mercado como uma infraestrutura de mercado. Correto. É assim que tem que ser. E em termos de liquidez e estabilidade, né? Qual é o impacto que a criação de uma nova bolsa tem em termos de liquidez e estabilidade de mercado? A liquidez é absoluto, né? Uma nova bolsa traz mais capital para o Brasil, por diversos motivos. Né? Mais alocação de investidores trazendo recursos para o Brasil. O primeiro deles é produtos. Né? Por exemplo, quando tem duas bolsas, esses market makers, né? A gente chama de high frequency traders, eles trabalham com robozinhos e tal, eles passam a ter uma operação que eles não tinham hoje em dia aqui, que é operar uma bolsa contra a outra. A arbitragem entre duas bolsas. Então, para isso, eles mandam mais dinheiro para o país. Vários bancos globais e também market makers, em conversas que a gente teve no exterior, colocaram que, na hora de alocação global de capital por países, um dos itens levado em conta pela área de risco de alocação é o fato de só ter uma bolsa no país. Porque se essa bolsa sai do ar, isso acontece em todas as bolsas do mundo por algum motivo, eles vão ter como redear, fazer uma garantia da posição deles numa outra bolsa. Eles não sabem se a ordem deles foi executada ou não foi, quando vai ser, e se você tem uma outra bolsa, você opera nela. Terceira coisa importante aí é preço.
né? Competição gera preço melhor. Com mais preço, as pessoas operam mais, né? Então, efetivamente, isso já traz uma outra vantagem. A outra é, como a gente falou, eficiência, redução da latência, determinismo. Com um mercado mais eficiente, as pessoas se sentem mais seguras para trazer mais dinheiro também para o país. Então, eu não tenho dúvida de que vai vir mais dinheiro em virtude da alocação de competição. E não sou eu que estou dizendo, são os bancos, são as corretoras, são os market makers mundiais. É assim no mundo inteiro. É lógico, Borba, que tem um cenário externo nessa história toda. Evidentemente, se o país não anda bem, se a taxa de juros está alta demais, se o país vive em crise, é lógico que isso vai afetar o mercado de capitais, isso vai afetar a liquidez do país, né? Vai ter menos liquidez nas bolsas. Mas o mercado, né, que a gente chama do book, né, de operações, é um só. Ele só está sendo executado em duas bolsas diferentes. Não existe o que se coloca por aí, algumas pessoas, a ideia de estar partilhando o mercado. O mercado é o mercado. Você está partilhando o bolso de dinheiro da B3. Eu estou tirando uma parte do que ela ganha. O mercado é um só. Como é que não cabe nesse mercado duas bolsas? Mas cabem 70, 80 corretoras nesse mesmo mercado? Está fracionando? Cabem 400 gestoras nesse mercado, 500 gestoras no mesmo mercado, não está fracionando? E bancos, quantos cabem? Mas não, bolsa só cabe uma nesse mercado, não vai fracionar o mercado. O mercado é um só. Infraestruturas de mercado, né, somos nós, é a B3, nós somos operadores desse mercado. Não se confundem com o mercado. E quando o mercado for mais líquido, vai ser mais líquido para todo mundo. Quando ele for menos líquido, vai ser menos líquido para todo mundo. Mas não há fracionamento de mercado. E em relação à estabilidade, sim, a estabilidade do mercado de capitais brasileiro depende mais de fatores exógenos do que endógenos. Assim, a B3 tem uma bolsa super estável. A nossa também vai ser. Não fosse estável, a gente não seria aprovado, né, como esperamos ser pelos órgãos reguladores. A estabilidade do mercado de capitais, isso é, segurança de investir aqui nas nossas instituições, nas nossas empresas, né, taxa de juros interna e tal, isso são fatores mais exógenos do que endógenos, que são pautas comuns, a democratização do mercado de capitais, a transparência, a ampliação, a questão das empresas, né, do segmento de médias empresas, acesso delas ao mercado de capital, são questões que têm que ser endereçadas ao governo, e essa é uma pauta comum nossa e da B3. Né? Os bancos se reúnem na FEBRABAN, porque eles têm uma pauta comum. Eles competem. A gente vai estar trabalhando junto com a B3 para o mercado de capitais melhor, se reunindo periodicamente, buscando pautas comuns. E uma vez que as pautas sejam buscadas, objetivos atingidos, cada um vai buscar para trazer para si a maior fatia de market share. Essa é a beleza, né, do mercado competitivo. E como você mesmo colocou, né, a estabilidade, até ter mais de uma bolsa, gera mais estabilidade. Lógico, ajuda. É um mercado mais maduro, é prova de maturidade. Assim como prova de maturidade da cidade, poder receber uma bolsa aqui também. Prova de maturidade. No mundo, né, principalmente no mundo internacional, do que a gente é tão dependente, isso é visto com muito bons olhos. Perfeito. Agora, Cláudio, eu queria entrar num assunto mais técnico. Tem muito advogado que trabalha com o mercado de capitais, que trabalha com direito societário, que trabalha com fundos, mas que não tem um conhecimento específico sobre essa infraestrutura de mercado de capitais, a infraestrutura de bolsa, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes aqui o que é uma exchange, o que é uma clearing, ou CPP, né, que é Central Counterparty, e o que é uma CSD, que é onde é Central Security Depository, onde você realmente transfere os títulos, as assets. Poderia distinguir a exchange, a clearing e a CDS? Lógico, com prazer. São 3 camadas básicas, né? A primeira camada é a camada de casamento de ordens, né? O Borba quer comprar, eu quero vender, é um Tinder. Tem uma hora que dá match, né? Você vai colocar o tipo de ordem que você quer, no melhor preço, eu quero só vendo por esse preço, eu vendo por qualquer preço, vai colocar, lançar a tua ordem no sistema, a corretora vai fazer isso por você. Do outro lado tem alguém na ponta contrária, e os algoritmos, né, da bolsa vão fazer essas ordens se casarem. Antes disso, né, tem a parte anterior a isso, que é o chamado pré-trading, é quando você se cadastra na corretora, né, coloca garantias para que as coisas aconteçam, diz o que você faz, tem um Know Your Client, né, tem o teu perfil de investidor, tem toda uma parte anterior ao trading. Uma vez que você
manda a sua ordem por uma corretora, a Bolsa de Valores faz o que ela tem que fazer, ela casa ordens, né? E daí saem dois pombinhos casados e felizes, cada um com seus interesses, que são, né, cada um numa ponta contrária da outra. Ponto, acabou essa camada. Aí você entra para a camada, vamos chamar assim, financeira, do banco, né, que é a clearing. Dentro da própria empresa, não é necessário ter um CNPJ distinto. Esse é o chamado post-trading. Uma vez que o trading aconteça, ali dentro existe uma contraparte central, como você colocou. Essa relação, ela não é bilateral sua com o vendedor. A sua relação é com a contraparte central. E a relação do vendedor é com a contraparte central. A contraparte central é quem efetivamente vai liquidar a sua operação. Você não vai ter que mandar dinheiro para a outra parte não tem que mandar dinheiro para você. Seu dinheiro está comigo. Existem processos, né, envolvendo garantias, depósitos, e garantias muitas vezes dadas por os agentes de compensação que garantem que quem comprou vai receber o dinheiro e quem vendeu vai ter que pagar por esse dinheiro. Esse processo todo, dependendo, ele acontece em janelas de liquidação, né? E você tem prazos onde as liquidações acontecem e depois o prazo para que a transferência de propriedade aconteça. O mercado, antigamente, faria essa liquidação em D3, né? Agora estamos em D2. Nos Estados Unidos já caiu para D1. Quanto menor tempo para liquidação de operações, menos risco existe no mercado, menos tempo em aberto fica uma ordem, né, em termos de garantias e tudo mais. Essa camada, a gente fala que ela liquida e compensa. Primeiro, ela compensa, porque se você fez várias operações na sua corretora, ou você vendeu 10 vezes uma mesma ação para pessoas distintas, mas você também comprou dessa mesma ação de outra pessoa. Então acontece o netting. Você tem R$100 para vender e 10 para pagar, né? Para comprar. 90. Ponta inversa, 90. Então, a gente tenta fazer um netting, que é compensar o que você tem para pagar, compensar o que você tem para receber de dinheiro, netar, e aí sim exercer, né, cobrar de você o valor e distribuir entre as partes que estão envolvidas entre suas compras e vendas. Então, netting é feito na camada do clearing. Na camada de clearing. É lá que é netado, né, o que você tem para pagar e o que você tem para receber de dinheiro. E uma vez que seja netado, né, como a gente chama, é um jargão, a gente entrega para as pessoas que têm para receber de você a parte que compete a elas. E você vai receber das pessoas que estão te devendo a parte que lhe compete. Quem faz esse procedimento não é o investidor diretamente, é a corretora dele, é o agente de compensação dele, é o membro de compensação. E ele faz isso com quem? Com a contraparte central. É uma relação multilateral, na verdade. Você vai receber, o outro que pagou vai pagar. Se ele não pagar, outras pessoas vão pagar por ele. Desse sistema de contrapesos, margens e garantias. Isso tudo acontece na clearing, porque a clearing funciona como um banco. Por isso que assim, é preciso ser muito meticuloso na aprovação de uma clearing no país. Existe capital regulatório alto, ele precisa de dinheiro, existe um fundo garantidor ali dentro. Então, para resolver insolvências. Então, essa é uma camada complexa, é a camada do post-trading. E aí você tem que informar os compradores e vendedores. Tem players que fazem isso, outras empresas fazem isso, a gente faz para o mercado adicional. Quanto que você ficou netado, né, em que preço saiu suas operações, né, tem a parte cadastral, tem informação depois para transferências de custódia e tudo mais. Então, essa é a segunda camada, o banco, vamos chamar assim, Tinder, banco, e aí vem a camada, né, da custódia, né, do depositário central. É uma camada de transferência de propriedade, é o cartório. Então, vamos colocar Tinder, banco, cartório. O cartório vai te transferir propriedade. Você comprou uma ação do fulano de tal. Ele concordou em vender para você. Então, tem que passar para o seu nome. Aí a depositária é informada disso. Hoje em dia, a depositária, a única depositária para renda variável é a da B3, mas existem depositárias de renda fixa diversas. Existe o mercado de balcão também, onde você simplesmente registra na Bolsa de Valores uma transação, aí sim, bilateral, registrada na Bolsa de Valores. Eu comprei, aí a gente foi no cartório. É o mercado de balcão. O mercado de bolsa, não, a própria clearing informa a depositária todas as transações que aconteceram, eu vou informar a B3, a depositária dela,
Como falei, já temos o contrato assinado, eles têm sido super solícitos, trabalhando em parceria com a gente para que tudo aconteça bem. É uma determinação da CVM, inclusive, que a gente tem essa interligação, que a gente se fale, né? E aí você tem essa camada depositária. Então, são essas 3 camadas que existem. Nós vamos ter 2 nossas com a nossa própria tecnologia, né? O Tinder e o banco, né? E a camada de cartório, nós vamos estar utilizando a depositária da B3, através de um contrato que nós temos firmado e que eles vêm cumprindo, sendo muito solícito nos nossos atendimentos. Entendi. Então hoje a gente tem a B3, ela atua nessas 3 camadas, e agora, com a criação da nova bolsa, vamos ter então 2 bolsas, 2 exchanges e 2 clearings e uma depositária. E uma depositária. É isso. E a pessoa pode comprar uma ação de uma empresa numa bolsa e vender na outra. E vender na outra. E vice-versa. Ou comprar e vender na mesma. E ter comunicados. É isso aí. A comunicação. E tem que haver essa comunicação, inclusive, para efeitos de compliance, né? E supervisão de mercado. Se eu suspendo a negociação de um ativo, porque eu acho que pode ter uma fraude na negociação, ele não pode continuar sendo negociado na B3. Tá. Então ela tem que ser avisada e vice-versa, né? Então, se tem um circuit break positivo, não vamos falar das coisas ruins, subiu demais a bolsa, para aí, está com o sino? Não pode a minha continuar operando e a dele não, e vice-versa. Mas tem que estar em comunicação. O mercado, como eu falei, é um só. É interconectado. Tem uma externalidade de rede aí clássica. Tá. Uma operação de mercado. E por isso que quando a gente estiver operando todos os ativos que a B3 opera no mercado à vista, por exemplo, quando alguém perguntar, você nunca vai ver o Jornal Nacional dizendo, hoje a B3 fechou em alta de 2%. E a nova bolsa, que eu não posso dizer o nome ainda, em novembro vocês vão saber, e a nova bolsa fechou em alta de 0,5%. Não vai acontecer isso. O mercado subiu 2%. Porque olha só, quando eles estiverem subindo 2%, o cara está comprando lá e o preço lá está bom para comprar. Então lá está barato, então o meu está mais caro. Aí todo mundo vai comprar lá. O que vai acontecer? O preço vai subir. E o meu ficou mais barato. Todo mundo vai comprar aqui. Aí o meu vai subir. Ele vai ficando subindo. E vai se ajustando. É uma externalidade de rede. Tá. Isso é fato. E essa é a prova de que o mercado é um só. Que não existe essa história de fracionamento do mercado. Não, perfeito. Agora, Cláudio, eu queria entrar numa questão assim, mais jurídica, que é o close-out netting, né? Em alguns mercados, como o mercado inglês, o mercado americano, você tem essa figura do close-out netting. O que é isso? Basicamente é que nem a compensação. É parecido com a compensação brasileira, é um netting, mas a compensação brasileira, os dois têm que estar saudáveis financeiramente. Não, Borba, não é verdade. O netting, como eu comentei, assim, a operação de bolsa, esquece o mercado de balcão. A operação de bolsa, ela é uma operação que não é bilateral. É uma operação que tem uma contraparte central. Ela é quem paga. Para ela pagar, se alguém tem um default, o cara comprou de uma pessoa, né? O cara comprou, ele tem que pagar. Essa pessoa tem que receber. Esse cara que comprou, quebrou na janela de D2. Esse cara vai receber? Vai. A contraparte central paga. Como é que ela paga? Tem garantias na corretora dela. A corretora vai pagar. A corretora também quebrou. Porra, caramba, que falta de sorte. Mas tem um membro de compensação aí, normalmente um banco super grande, que vai pagar. Eu não preciso nem acionar. Parte do capital desses membros de compensação já está no meu fundo para eles operarem. Então, eu vou lá e vou pegar. Pô, mas a volatilidade foi de 2.000% nesses 2 dias. Não tem esse dinheiro, mas eu tenho um fundo garantidor. Eu tenho reservas para isso. Eu pago. Depois que eu pagar e todo mundo estiver satisfeito, a pessoa que pagou, se for uma corretora, se for um membro de compensação, se for o fundo da bolsa, ela vai se habilitar na falência lá e buscar o dinheiro dela de volta. Tá. Mas o mercado está seguro. O mercado está protegido contra a volatilidade em 99,5% dos casos. Essa é a margem de erro. Tem um colateral para tudo isso. Tudo isso. Se acontecer essa falha total, aí você vai recorrer ao fundo garantidor. Aí, se o fundo garantidor também não tiver dinheiro, estamos falando de operações que envolvem Bradesco, Itaú. Meu amigo, se chegar no fundo garantidor e também não tiver dinheiro, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Corre para o aeroporto, se ainda tiver avião disponível. Porque o mercado inteiro quebrou. Então, muita redundância de segurança, né? É muita redundância. Por isso que o Banco Central analisa com muita calma a sua metodologia de risco.
chamadas de margem, garantias, contrapartes, o fundo. Então, assim, o mercado é muito... Sabe quantas vezes na história o fundo de liquidação da B3 foi acionado? Nenhuma. O que não significa dizer que teve... e enfrentando crises das mais graves no mundo. E circuit break. O que não significa dizer que não houve default. Houve falhas de liquidação. Mas quem comprou e quem vendeu não foi prejudicado. Bancos, corretoras, a própria bolsa pode ter sido prejudicada. Mas o investidor está protegido. Perfeito. E aqui, Cláudio, para fechar, então, fazer uma pergunta mais interessante, né? Do ponto de vista do carioca, né? O advogado carioca, o economista, o administrador, qual é o impacto que a criação de uma nova bolsa de valores que vai ser sediada no Rio de Janeiro vai ter para as pessoas? Será que agora o carioca não vai precisar mais ir para São Paulo para ganhar dinheiro? Ele vai poder ficar aqui no Rio de Janeiro, curtir uma praia e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Olha, acho que ninguém vai deixar de ir para São Paulo, nem eu. Continuo indo. Com o maior prazer, adoro a cidade de São Paulo também, mas assim, ter uma bolsa de valores numa cidade é mostrar para o mundo que ela está aberta para negócios. Né? Tem um valor simbólico muito grande. Né? Você fala, Bolsa de Valores de Londres. Está dando importância para aquela cidade. É uma cidade onde se faz negócio, onde as pessoas estão abertas para negociar. Né? Ela é um centro político, é um centro de poder, por assim dizer. Para a cidade, para os acionistas, para os investidores. Ela tem um papel importante de fomentar negócios para o Brasil, em primeiro lugar, mas também com reflexos para a cidade onde ela está. Investidores vêm do mundo inteiro para a sua cidade, entender a sua bolsa, a sua forma de atuação e tudo mais. E com isso eles movimentam a economia local. O fato de ter uma bolsa de valores no Rio de Janeiro atrai outro tipo de empresas para o negócio. Então, por exemplo, data centers. A gente já foi consultado por alguns que querem construir aqui e já foram até apresentados para a prefeitura. Empresas de tecnologia começam a ter interesse em estar aqui. Hoje já existem muitas assets, gestoras de capital aqui, mas outras podem se formar porque é bom estar perto da bolsa, né, para conversar, para entender, para estar próximo das decisões que essa bolsa venha a dar ou venha a ter em cima do mercado. Então, cria-se um ecossistema. Primeiro, cria-se uma imagem positiva para a cidade. Segundo, cria-se um mercado, um ecossistema ao redor dessa bolsa, que gera empregos, né, gera interesse, gera negócios. Isso é muito importante. Mas para o advogado, né, para o cidadão, o engenheiro, para o tecnólogo, essas pessoas também passam a ter a opção. É que nem a gente, como a gente faz quando a gente coloquei para você que nós somos uma opção. Né? Isso é muito bom para o mercado. Ninguém tem que estar preocupado de ir para São Paulo, mas você ter a opção de ficar no Rio é ótimo. Né? Você tem a opção, mas eu quero ir para São Paulo, vai. Quero ficar no Rio, fica. Mas eu vou ganhar mais em São Paulo, vai. Mas vou ganhar menos, mas estou perto da minha família no Rio. Então fica. Só o fato de ter uma opção, e a gente fica muito alegre de apresentar essa opção. O que não significa dizer que nós não vamos ter escritório em São Paulo. Eu vou ter escritório de representação em São Paulo. Eu tenho data center em São Paulo também, eu tenho colocation na bolsa ali. Então, assim, eu acho que existe um papel de formação de ecossistema e existe um papel muito importante e simbólico para o Rio de Janeiro. E eu tenho ouvido falar, o prefeito já me assegurou isso, né, na conversa que eu tive com ele, o governador da mesma forma, de que existe um interesse de ampliar os benefícios os incentivos para que o mercado financeiro volte a se sediar no Rio de Janeiro. Não só a Bolsa, não só a área de gestão de recursos, que hoje em dia já é bem presente aqui, mas as corretoras dos bancos. Existe um tratamento fiscal desigual entre a cidade do Rio e de São Paulo. Tanto é que quando o prefeito perguntou para a gente o que vocês querem para se instalar no Rio de Janeiro, porque essa decisão não havia sido tomada. Eu tenho acionista. Eu não posso dizer, eu vou ficar no Rio, mas vou pagar mais caro aqui, porque eu tenho uma vista bonita. Não. Eu posso morar aqui porque a vista é mais bonita, mas eu tenho que dar retorno. Claro. E eu falei, prefeito, a única coisa que nós queremos é ter o mesmo tratamento fiscal que o nosso concorrente tem. Eu não quero menos. Eu só quero ter o direito de estar na mesma regra. Não quero que alguém diga, mas está bem porque tem um benefício. Não quero benefício, eu quero jogar nas mesmas regras. E a intenção, me parece, eu vi o secretário, o Chicão Bulhões, falando sobre isso ontem, sobre isso, já havia comentado comigo pessoalmente, e o prefeito Idem, o Balaciano também, que é o subsecretário, de que existe a ideia de, né,
trazer de novo, buscar e trazer as mesmas condições que existem para os bancos e corretores operarem em São Paulo, também ter no Rio de Janeiro, e oferecer esses benefícios. Então, a partir da Bolsa, criar o que eu falei desse ecossistema. Então, acho que tem um valor simbólico muito mais do que tudo, de uma retomada do mercado financeiro no Rio de Janeiro, onde já foi a sede. Né? Eu passei, falou do meu currículo, é gigantesco, a maior parte do meu tempo eu estava trabalhando no Rio de Janeiro. E tudo certo, era ótimo. Né? Então, é isso. Não, legal, Cláudio. Não, muito bom. Assim, essa conversa aqui podia durar horas, a gente podia ficar falando, mas a gente tem que encerrar aqui. Queria, então, agradecer muitíssimo, Cláudio, para Kovnik, nome mais difícil. Mas você acertou. Para Kovnik, por estar aqui com a gente na OAB. Foi um prazer, foi muito boa a conversa. Obrigado por ter vindo e ter aceitado o convite. Prazer enorme falar do que eu faço, né, da profissão que eu amo, podendo estar aqui onde eu me formei, né, da entidade ao qual eu sou associado, né, tem minha OAB, conservo ela com muito amor, minha OAB do Rio de Janeiro aqui. Então, estar aqui tem um valor simbólico, é uma emoção diferente para mim. Nunca tive na OAB participando, né, de um projeto, de um processo informativo, e agradeço por esse destaque, pela honra de estar na minha classe, na minha associação, falando do que eu amo, e na cidade que eu também amo. Obrigado. Um abraço. Abraço.